Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. É, Lá pelos idos do início do século XVIII, o Sacro Império Romano-Germânico, que era um império não lá muito sólido, não lá muito centralizado, começou um processo de expansão para o leste europeu, um processo que já havia, obviamente, se iniciado um pouco antes. E nesse processo ele entrou em contato, os emissários e soldados, né? E autoridades desse Sacro Império entraram em contato com uma rica mitologia local a respeito de pessoas que saíam à noite dos seus túmulos, né, para sugar o sangue dos vivos e depois retornavam ao amanhecer. Essa mitologia vai acabar gerando uma verdadeira mania na Europa Ocidental. Viena vai começar a discutir esse tema, eles são verdadeiros ou não. Médicos, né, intelectuais, autoridades vão falar disso. E durante todo o século XVIII vai ser um assunto que penetra, né, nos altos círculos e também nas camadas média e na camada mais baixa da população europeia, né, entre a população mais simples. Portanto, vai se construindo toda uma mitologia. Até o Voltaire, o filósofo racionalista do iluminismo, isso é bastante irônico. Né? Em plena era da razão, ainda acreditam em vampiros. Mas é bom que a gente saiba que a Era da Razão era uma Era da Razão bastante penetrada pela alquimia, né? A razão do século XVIII não é uma razão científica igual à razão pós-revolução industrial. E havia dentro do próprio iluminismo correntes, né? Que eram metafísicas, como várias formas de vitalismo. Né? Então Voltaire estava sendo um racionalista extremo ali naquele momento. Mas o vampiro do leste europeu passou a fazer parte do repertório ocidental. Né? Obviamente outras criaturas também sugavam sangue, vida no passado, mas agora o vampiro vai adquirir uma nova configuração. E como no século XIX, né, a gente vai ter a consolidação de uma economia de mercado, ainda que não uma cultura de consumo de massa, mas já uma economia de mercado, a literatura vai acabar moldando, né, o vampiro moderno a partir dessas referências do século anterior. A gente vai ter lá no início do século o livro do Polidório, o Vampiro, né, que já apresenta o vampiro como um nobre. E no final do século a gente vai ter a obra definitiva, a mais famosa, né, que é Drácula, do escritor irlandês Bram Stoker, escrita ali de forma epistolar, né, por meio de cartas e tal, que vai ajudar a configurar a mitologia do vampiro nobre do leste europeu, numa época em que a xenofobia estava em alta, né, em que a corrida imperialista, as teorias raciais, a ideia de contaminação pelo sangue estavam em voga na Europa. Esse vampiro do leste europeu que vem para contaminar os londrinos em plena era vitoriana acabou causando furor, né? E vai se transformar numa série de peças de teatro e vai chegar ao cinema já na sua aurora, né? Na Alemanha, no início do movimento expressionista, a gente vai ter uma adaptação extraoficial de Drácula que é Nosferatu, que a gente vai comentar em outra oportunidade. E Hollywood vai ter uma versão sucesso de bilheteria nos anos 30, né? Escapista, mas que critica pessoas que vivem do sangue alheio, de certa maneira, que é o filme Drácula, estrelado pelo Bela Lugosi, que é esse aqui, ó, que inclusive veio do teatro, né? Ele foi escolhido para estrelar essa obra exatamente porque ele fez bastante sucesso no teatro. Vai ser um dos monstros clássicos da Universal, né? E na história do cinema a gente vai ter várias leituras do Drácula. A minha preferida é aquela feita pela produtora inglesa Hammer, no final dos anos 50, né? Drácula, o Vampiro da Noite, aqui no Brasil, estrelado, para mim, pelo Drácula definitivo, pelo ator definitivo a encarnar o Drácula, que é o Christopher Lee, que vai ter uma longa carreira, né? No cinema inglês e também depois norte-americano, mas nunca vai conseguir sair da sombra do vampiro. E nos anos 90, a Universal, tentando recapturar, né, ou capitalizar esses monstros que ela havia lançado nos anos 30 e 40, como eu já disse, inclusive em outro post, né, a Universal vai lançar uma nova versão, mais modernosa, romântica e pirotécnica, que é o Drácula de Bram Stoker, que faz já referência ao autor, né, do Francis Ford Coppola. E recentemente,
BBC One, em parceria com a Netflix, produziu uma série, né, chamada Drácula, dividida em 3 filmes. E é essa série que eu vou comentar agora. São 3 filmes que podem, inclusive, ser vistos, né, de forma um pouco independente. O primeiro filme se passa na Romênia e é mais um conto de horror gótico, né, que mostra um cenário macabro inspirado nos velhos filmes da Universal, né, e nos velhos filmes de horror que a gente considera do ciclo clássico do horror dos anos 30 e 40. A segunda parte, desculpem, se passa na viagem de navio da Romênia até Londres e trabalha com aquela tensão e medo causada pelo confinamento na viagem e pela presença de um assassino misterioso, que a gente sabe quem é. O que dá a configuração desse filme, ou desse episódio, né, dá uma configuração de conto ou de novela da Agatha Christie, né, como aquele do Expresso Oriente, né, e etc. Acaba não funcionando muito bem, talvez seja a parte mais fraca, né, mas tem uma atmosfera bem interessante. A terceira parte da série, e aí eu vou ter que dar um spoiler, quem não quiser ver, desligue, dá uma guinada assim, radical na história. O vampiro cai no oceano, no seu caixão, e acorda na contemporaneidade. Os personagens do livro, né, e dos outros filmes que se inspiram no livro estão todos lá, né, inclusive a Lucy e tal, mas talvez o leitor ou fã mais ortodoxo não goste dessa releitura, mas é de longe a parte mais engraçada, onde o vampiro, que já tinha deixado, né, a sua verve humorística aflorar nos episódios anteriores, faz uma série de ironias, né, é bastante sarcástico, o que acaba contribuindo, né, para dar a esse novo Drácula um ar um pouco mais descontraído. Aliás, quase toda a série se sustenta na interpretação do autor dinamarquês Claes Bang, talvez a pronúncia não seja essa, que já havia feito de forma magistral o filme The Square, que se concentra ali, que se centra no universo da arte. E ele segura nas costas a série. Na verdade, o Drácula dele é uma mistura do Christopher Lee no seu visual, né, com o vampiro da Hora do Espanto, aquele vampiro suburbano irônico dos anos 80. Então vale a pena muito por causa dele. Não que os outros elementos da série não sejam interessantes, né, mas é porque ela é bastante desigual. Então vale a pena. E vale a pena também porque ela é lançada no contexto, né, contemporâneo, onde a xenofobia está em alta, onde o estrangeiro é sempre visto como o causador de problemas na Europa Ocidental e também em outras partes do mundo, né. Essa leitura do século XIX, da era do imperialismo, né, da era da eugenia, da era do darwinismo social, do perigo da contaminação da raça, não desapareceu enquanto leitura do real no imaginário ocidental, né? E aflora em períodos de crise, né? A gente vê recentemente, por causa da pandemia do coronavírus, esses discursos acusatórios, né, que encontram bodes expiatórios sendo trazidos à tona, adquirindo força, né? Inclusive por meio da internet. Então, a lógica do vampiro contaminador se casa muito bem, né, com o imaginário contemporâneo. Mas não explora tão profundamente essa questão quanto, por exemplo, o filme Nosferatu, né, a refilmagem da década de 70 do Herzog com o Klaus Kinski. Lá o vampiro literalmente desembarca com os ratos, né, que trazem a peste. No Drácula isso está um pouco mais diluído, mas obviamente esse imaginário está presente. Então vale a pena ser visto. É bem interessante, apesar de desigual, né? Um abraço.